por que você acha que existe na esquerda? Eu tô falando da minha experiência, que assim, eu já apresentei aqui nesse formato quase 1000 programas, tá? E eu percebo, cara, uma dificuldade em trazer uma galera que declaradamente de esquerda pra conversar. Não sei se as pessoas se sentem desconfortáveis ou imaginam que eu sou o diabo ou um grande cientista político, qualquer coisa nesse sentido aí que eu não sou. Mas assim, a verdade é que eu sinto uma certa resistência, assim, majoritária, assim, quase que exclusivamente de esquerda. Eu consigo marcar uns caras assim, centro-direita com muita facilidade, mas de esquerda eu tenho mais dificuldade. Por que você acha que... Eu vou até apresentar uma relação de cara de esquerda. Tá, faça isso, porque... Deixa eu te contar, Igor. Eu, por exemplo, eu não tenho nenhuma preocupação em fazer entrevista ao vivo com quem quer que seja. Agora, o que eu tenho preocupação é dar uma entrevista por escrito para um cara que eu sei que me odeia, porque eu não sei o que ele vai escrever. Eu também tenho essa preocupação. Ou se você gravar num canal de televisão, você não sabe o que ele vai editar. Mas ao vivo, eu não tenho nenhuma preocupação. Até porque, para mim, não tem pergunta difícil, não tem pergunta irrespondível. Sabe? Ou você sabe ou não sabe. E tem muita gente boa de esquerda. Gente muito boa. E não precisa ser de esquerda, não. Porque não é só a esquerda que tem a verdade dentro de si. É importante a gente saber que tem muita gente séria que não é de esquerda. Muita gente boa, muita gente comprometida, muita gente que pensa no Brasil. Sabe? Eu acho que é essa gente que precisa falar mais, que precisa discutir mais, que precisa se apresentar mais. Porque sabe o que acontece? Quando você fala, eu não sou político, você já falou isso? Eu já falei que eu não gosto de político. Então deixa eu te contar. Junho de 1978, eu não era nem nascido ainda. Não. Pô. E eu dizia, eu não gosto de política e nem gosto de quem gosta de política. De política eu gosto, eu gosto achava, de político. Eu achava o máximo. A imprensa me tratava como o rei, o jornal o Estado de São Paulo, o Jornal do Brasil, Lula, o puro. O sindicalista que não gosta de política, ele não quer o poder. 2 anos depois eu estava criando um partido político. Porque o problema é o seguinte, Igor, se você não faz política, alguém faz por você. Sim. É sempre importante você pensar nisso. Política. Por isso eu quero aproveitar essa chance que você está me dando, que é o seguinte, nós temos que convocar o povo que não votou a ir votar. Tá? Porque se você não vota, você não tem o direito de reclamar de nada. Você não tem o direito de xingar o deputado, de xingar o governador, de xingar o prefeito e o presidente da República. Então, se você votar confiando no programa que ele te apresentou e ele não cumpriu o programa, você pode passar na rua e xingar o presidente. Não xingar de palavrão, mas xingar, sabe, de traidor, de traíra, de qualquer coisa, sabe? Mas por isso eu queria fazer um apelo. Se você puder, nos teus programas, fazer sempre um apelo para que as pessoas compareçam para votar, o TSE... Não, eu peço para as pessoas fazerem diferente de mim e irem votar. O TSE, deixa eu te contar, tomou uma decisão agora que as prefeituras podem colocar transporte gratuito para o povo. Sabe, porque é muito importante, o transporte está caro, e uma pessoa que mora aqui na Zona Leste, se ele tiver que votar em outro lugar, ele não tem dinheiro. Cara. Então, o que tem dar um dia de transporte para o cara viajar para ir votar? E se você não vota, Igor, vote, cara. Levante de manhã. Desde 2012, mas deixa eu te falar, levante de manhã e fale, eu vou cumprir com o meu dever cívico. Mas é que eu não acredito em vocês, Eu vou assumir. Cara. Você tem que acreditar, cara. Sabe por quê? Ou você acredita ou você vira político. Porque quando você não acredita em ninguém, você tem que saber o seguinte, que político bom que você quer? Talvez seja você. Quem sabe só você pode realizar o que você quer que os outros realizem. Então, cara, para de falar mal dos políticos, entra na política. Aí você vai perceber como é difícil. Não, eu tenho certeza que é um absurdo difícil. Você vai perceber como é mais fácil falar no microfone do que fazer as coisas. Esse é o meu jeito de fazer política, na verdade. Eu trago os caras aqui para... E apresento pra galera ouvir as ideias que são produzidas aqui, né? Eu jamais vou conversar com uma pessoa querendo que ele seja do meu partido ou querendo que ele vote em mim. O que eu quero é o seguinte, a pessoa tem que comparecer para votar. Sabe? Para dar exemplo para as pessoas. Eu, quando vejo uma pessoa de 80 anos votar, ele não é obrigado a votar. Não. Mas quando ele vai votar é uma coisa muito, mas muito, muito, muito legal. A mãe do Lewandowski, do ministro Lewandowski, ela tinha 90 anos. Ela levantava com o andador dela e ia votar. Porra, sabe uma coisa? Votar. Sabe por quê? Porque acredita na democracia, acredita no voto, acredita que pode melhorar.
Você tem que ter esperança, cara, acreditar numa coisa boa. Não é possível que essa quantidade de candidatos que tem no Brasil não tem ninguém que mereça a sua confiança. Deve ter. Deve ter. Se olhar com cuidado, tem. Olha, não seja o Lula de 78. Não negue a política.